Oi pessoal, tudo bem? Hoje, excepcionalmente, nossa live vai ser na quarta, porque amanhã é feriado, né? Então eu vou estar em outros movimentos e aí não vai dar para fazer a live com uma internet razoável para vocês, né? Hoje eu também estou aqui no campo, no meio da cidade. Oremos para que dê tudo certo, para que a gente consiga conversar bem. E hoje eu resolvi falar, os nossos temas são sempre sobre sexualidade feminina, certo? Que é um tema do trabalho da Terra Cura, né? Mas hoje eu resolvi falar sobre sexualidade feminina no geral mesmo. Dar um geralzão sobre a nossa vida sexual e como que a gente pode lidar melhor com ela. Quem for aparecendo, por gentileza, depois fala pra mim se tá legal o som. Se vocês estão conseguindo me ouvir, porque aqui tá muito barulho de cigarra, né? Mas eu acho que vai ficar tudo bem. Então vamos lá. Também fiz uma colinha, mas a clitorínea hoje não tá aqui comigo. Ela vem na próxima. Então, o que a gente pode falar sobre sexualidade? Sexualidade feminina também, mas muitas dessas coisas que eu vou falar serve para sexualidade no geral, né? Mas para sexualidade feminina principalmente, tá? Então, uma coisa que é muito importante da gente saber, da gente entender, até para a gente viver melhor com a nossa própria sexualidade, é que sexualidade é algo que é construído. Então, apesar de ter uma base, que é uma base no corpo, que é uma base biológica, né? Que tem a ver com as sensações do corpo, com a forma do corpo, né, com o sexo biológico e tudo, é algo que é construído porque recebe influências tanto da nossa ancestralidade, recebe influências da sociedade onde a gente vive, da nossa cultura, da nossa história pessoal e das coisas que a gente filtra também, né, que a gente registra no nosso campo, no nosso ser, com relação a nós mesmos e o nosso corpo. Então, gente, é muito construído. E o que é construído pode ser mudado. E isso é uma coisa boa, né? É o mais legal. Primeiro a gente pensar, a minha sexualidade, eu tô dessa forma como tá, pra mim tá legal? Tá, sim ou não, poderia melhorar? Sim. Então isso é possível? É possível mudar? É possível melhorar? Sim, porque é construído. O que é construído a gente desconstrói e reconstrói. E a gente faz isso na vida, né, o tempo todo, com relação a outras áreas da nossa vida e no campo da sexualidade também, certo? E aí, como que né, a vida sexual feminina, né? Eu sei, é um trabalho que as pessoas... Não é muita gente que consegue falar sobre isso, porque é muito difícil a nossa vida sexual, não é? As mulheres que estão aí me assistindo sabem, né? Como desde sempre a gente tá sempre lutando, né, para se expressar, para se trabalhar e se manifestar sexualmente da forma mais saudável possível, né? Sempre tem uma questão que a gente precisa transpor, mas começa assim, ó, desde antes da gente nascer. Quando a gente estava na barriga da nossa mãe, quando os nossos pais, né, nossas mães, nossos cuidadores começavam a pensar sobre nós e a sonhar sobre nós, como que a gente ia ser, como que não ia ser, né? A partir daí já começa a gente a construir a nossa sexualidade. Então, logo depois que a gente nasce, quando a gente é bebê ainda, estamos sendo cuidadas, né, pelas pessoas que nos dão banho, trocam nossa fralda e tudo. A gente também já começa a construir essa sensação, certo, no corpo, né, sobre ser desejada, sobre ser... Não é um desejo sexual, né, não é um desejo erótico durante essa fase de bebê, sobre a sua existência ser desejada, sobre o seu corpo, sabe, quando a gente pega um neném e cheira bem gostoso e fala, nossa, que gostoso, sabe, esse neném, é isso. A partir daí a gente já começa a ter registros, né, em várias partes do nosso ser que não estão na consciência ainda, mas que se expressam de outras formas, sem ser a forma simbólica, de como que é ser desejado, como que é sentir, como que é ser amparado. A gente já começa a ter
esses registros nessa fase, então também é muito importante, né? E então nós vamos crescendo, né, na nossa vida sexual e muito novas nós começamos com a masturbação. E às vezes a gente fala muito sobre essa fase, né, na vida dos meninos, mas a gente não comenta dessa fase sobre a vida das meninas. E toda vez que eu falo isso, essa live que eu vou dar hoje para vocês, eu já falei muito ela, né, todas essas coisas que eu tô falando, eu já falei muito na oficina de sexualidade, certo? Só que a minha oficina de sexualidade foi se tornando cada vez mais vivencial. E aí, não tinha live, né, na época, no Facebook, eu comecei em 2015 com essas oficinas. Aí agora que tem live, eu vou falar essas coisas na live e na oficina de sexualidade a gente vai mais vivenciar as coisas, né? Então toda vez que eu falo isso sobre a masturbação feminina, as mulheres falam: ah, mas minha filha, é verdade, nossa, ela começou bem cedo, 3, 4 anos, a época que as meninas começam. E a gente não sabe disso, a gente acha que tem alguma coisa errada, que não é normal. Porque a fase dos meninos a gente sabe, as pessoas comentam, e das meninas não é? E aí também as mulheres pensam: nossa, eu também era assim, né? Ou, ah, não tenho memória, mas eu sei que depois eu me masturbava muito e tudo. Sim, a gente começa bem cedo, 3, 4 anos. E geralmente a gente se masturba bastante. E é super normal, é bom ter uma orientação legal, né, para as meninas, para não desestimular também, mas para educar, fazer uma educação. Ah, quando estiver mais sozinha, né, no seu quarto, estiver um momento mais seu, isso é legal, é gostoso mesmo, é o seu corpinho, né, não deixa mais ninguém encostar. Tudo isso a gente pode conversar com as meninas, né? E depois que a gente começa essa fase depois que a gente passa, né, ou começa na masturbação, 3, 4 anos, aí passa mais um tempo, se a gente for reprimida, né, depende ou não, aí nós vamos ter a primeira menstruação. E aí vocês sabem como que é esse momento da primeira menstruação. A gente já trabalhou muitas curas desse momento, porque às vezes ou ninguém fala nada, né? Ou não tem nenhuma orientação, ou é uma coisa estritamente assim, biológica, médica. Ninguém fala assim: nossa, bem-vinda, né? Também as outras mulheres não sabem, né? As outras pessoas não sabem. Bem-vinda à sua ciclicidade, né? Agora você é cíclica, tá acompanhando os movimentos da lua. A gente já fez muitas curas com relação a reviver esse momento da primeira menstruação dessa forma, como uma forma de ser uma coisa legal, como ser uma coisa, né, de você ser bem-vinda a esse mundo da ciclicidade, vai caminhar junto com a lua, o seu útero é sagrado, o seu sangue é sagrado, né? Você carrega em você a potência de ser geradora, de ser um canal aqui da Mãe Terra, então você caminha junto com a Terra, junto com a Lua. É muito raro, a gente pode curar esse momento, mas geralmente não é um momento que a gente lembra como uma coisa boa, né? Esse momento da primeira menstruação. Aí logo em seguida a gente vai viver os nossos ciclos. Boa tarde, minha flor, bem-vinda, Cauane. Vamos comentando também, você que é muito sábio aí, tá dentro dos movimentos também, né, Flor? Vamos comentando pra gente interagir, tá? Então, logo depois a gente passa aos ciclos. Eu já falei muito com vocês, né, sobre os ciclos sexuais femininos por causa da jornada. A gente está no meio da jornada agora. A gente vai pro 3º encontro, certo? Então, a gente está bem no meio. E nos ciclos sexuais, a gente tem a oportunidade, gente, de se desenvolver emocionalmente, espiritualmente e entrar numa conexão profunda com a gente mesma. Não tem coisa mais sagrada do que isso, né? Então só que a gente vive, né? Quando a gente ainda não tem essa consciência, a gente vive os nossos ciclos sexuais como coisas horríveis, como coisas muito ruins. Ai, gente, todo mês aquela sangração. Ainda tem mulher que não sabe da potência de sangrar e às vezes, né, toma injeção de hormônio, né, para não menstruar mesmo, para não ter o sangramento mesmo, né? E perde essa oportunidade, mas é porque a gente não sabe, não é? Ninguém nunca falou isso pra gente, então, porque a gente não sabe nada sobre a nossa sexualidade. Por isso que eu tô fazendo essas lives, né? E à medida que eu for descobrindo, eu vou contando pra vocês, tá? Então, a nossa ciclicidade, muitas vezes, é difícil da gente viver. É chato sangrar, é chato não conseguir fazer nada, não raciocinar direito. E são coisas que a gente pode, movimentos de energia que acontecem no nosso corpo, nas nossas emoções, que a gente pode aproveitar.
se beneficiar desses movimentos, né? De tudo que eu tô falando aqui, tudo que a gente vive na nossa vida sexual são benefícios que a gente recebe. Só que a gente vive dessa forma que eu venho descrevendo aqui, né? Se vocês tiverem relatos também, na segunda-feira a gente coloca sempre um relato na página, né? Na página da Terra Cura, para vocês verem como que é a vida, né? Como que a gente aprende a se relacionar com a nossa sexualidade, né? Então durante, né, esse período dos ciclos menstruais, aí a gente tem, quem tem essa vivência, né, pode conceber, né, engravidar, parir e amamentar, que é um ciclo gravídico puerperal, certo? Então, durante esse ciclo, também a gente aprende que é ruim, que é difícil, que enjoa, que engorda. Gente, a mulher grávida engorda, ela tá gerando um ser, tem um bebê crescendo dentro dela, sabe? Não faz sentido falar em engordar para uma mulher grávida, né? A gente aprende que destrói o corpo, que dá estria e que só tem desvantagem, né? E que amamentar também é ruim, a gente também aprende isso. Porque cai o seio e porque, enfim, só problema, né? E aí todas essas coisas que a gente vai vivenciando dentro da nossa sexualidade, que a gente vai ouvindo e aprendendo e sentindo como se fossem problemas, essas informações, essas sensações, elas ficam gravadas no nosso corpo. Oi, meu amorzinho Anderson, muito saudade. Então os homens também, é muito importante, né, saber desses movimentos da nossa sexualidade para saber conviver com as mulheres e saber respeitar e entender melhor esse território, né, tão sagrado que é a nossa sexualidade. Então todas essas coisas que a gente vive, que a gente vive como incômodos, como sensações ruins, como experiências negativas, como uma coisa muito ruim que é ser mulher, então isso vai ficando gravado no nosso corpo, como informações, né? Numa tensão, sabe? Não é assim, não é só no movimento da energia. É muito real também isso na matéria, né? Então, como tensões, como doenças físicas, mau funcionamento, falta de circulação por causa das tensões, tá? Então, essas informações, como eu já falei para vocês, vão ficar gravadas no nosso corpo e a energia não flui. Então, quando a energia no nosso corpo não flui, porque tem esses bloqueios, né? Tem esses bloqueios de informações negativas, vamos dizer assim. Então, a gente não tem toda a nossa capacidade sexual, ela não flui completamente, como eu falei na última live sobre o orgasmo. O orgasmo é o quê? É a energia fluir. Se existem esses bloqueios que a gente vem acumulando durante toda a nossa vida, durante qualquer coisa que acontece na nossa vida sexual, com o nosso útero, com a nossa vulva, com nossos seios, né? E até com o nosso corpo de forma geral, né? Eu vou menstruar, eu tô com espinha, tá tudo bem, isso é assim mesmo, né? Mas não, nossa, eu tô horrível, né? Meu cabelo, sei lá o quê. Todas essas coisas impedem o fluxo normal, contínuo da nossa vida sexual, da nossa energia sexual, e impedem a gente de sentir prazer no ato sexual, dificultam a gente a ter o orgasmo. Então a Kawane falou, realmente não é coisa de outro mundo a gente se conectar com os nossos ciclos, é a coisa mais natural e é muito fácil pra gente, porque tá dentro da nossa barriga, né? Não tá longe, não tá em outro lugar que a gente vai ter que buscar, né? Não tem nada disso, não tem muita elaboração. A gente tá todos os dias com a gente mesma, vivenciando isso e olhando para a forma como é que a gente tá sentindo esses movimentos, né, da nossa sexualidade, tá? E aí outra coisa que, né, depois, na verdade, né, antes de conceber, né, vem o início da vida sexual. Pulei essa parte aí. Mas também vem, às vezes, de forma muito complicada, né? Não é? Assim, ó, a gente não tem muita gente que orienta, né? A pornografia geralmente é um norte que a gente tem sobre como que é o ato sexual. As mulheres e a forma como o sexo é mostrado na pornografia, a forma como as mulheres cumprem um papel ali na pornografia, também não é uma coisa que ajuda muito a gente. E também a gente conversa muito com os nossas amigas, né? Amigos e pessoas, se a gente tiver essa abertura, nem todo mundo, né?
sobre o ato sexual e a gente já chega nesse momento, sabe, não é um movimento muito autêntico nosso, né? Tem muitas influências de fora, às vezes a experiência não é tão, ou é muito romantizada, né? A gente romantiza muito as coisas e depois vai viver na realidade, lá naquele momento, às vezes é muito diferente do que a gente pensava, né? E ficam marcas ali, dessas primeiras vezes do ato sexual, ficam marcas ali também no nosso corpo, né? Sobre como foi que a gente experimentou isso. Muitas vezes a gente não vai aprendendo fazendo, né? No ato, sem pensar muito também sobre a nossa responsabilidade com o nosso corpo e com o corpo do outro. E sobre a responsabilidade que a gente tem com o nosso próprio prazer, não é? Nós mulheres. Muitas vezes a gente entende que o prazer ou a responsabilidade sobre o nosso prazer é do outro, principalmente se for um ato heterossexual, não é? A gente acha que, como assim, né? Ele não sabe me fazer gozar, né? A gente acha isso, que a outra pessoa tem que adivinhar, né? Sendo que cada um é um universo, cada mulher tem uma excitação diferente, tem um desejo que passa por caminhos diferentes, né? Então, a gente que tem que se conhecer e depois se ensinar para o outro, não é? Para que as coisas caminhem mais fácil, mais fluentemente, né? Então tem essa parte do sexo que também faz parte da nossa vida e é muito difícil, e a maioria de nós tem problemas com a autoestima mesmo, né? Com o nosso corpo, a gente se sentir bem no nosso corpo e todas aquelas coisas que eu falei para vocês na última live sobre o orgasmo. Corre lá e vai assistir, porque tá muito legal e tem muitas dicas, né? Muitas coisas, falei muitas coisas relacionadas ao ato sexual de forma geral, certo? Então, e logo depois, né, mais lá pro final da nossa jornada, né, da nossa vida sexual, do final não, né, do meio pro final, a gente, hoje em dia, tem uma vida muito mais longa, então a gente vive mais tempo sem o ciclo também. Mas antes da gente ficar sem o ciclo, tem a menopausa. E a menopausa também é um momento da nossa vida sexual que é um portal espiritual maravilhoso. Acontecem várias coisas muito bonitas fisiologicamente no nosso corpo, mas a gente também não sabe. A gente perde esse momento por não saber. Então, o que tem na menopausa? A menopausa, energeticamente, é assim. Nós vivemos todos os ciclos, né? Todos os ciclos menstruais, e a gente foi aprendendo com eles. A gente, querendo ou não, a gente aprendeu com eles. Se a gente tem consciência com isso, melhor, né? E tudo que o nosso útero fez por nós, que ele limpa, é um órgão de limpeza física, né? Psíquica, emocional. Então, em todos os ciclos a gente recebe essa bênção de limpeza e de ir se mudando, né? E andando na vida, caminhando com a ajuda do nosso útero. Chega um momento que toda essa sabedoria que a gente acumulou, recebeu durante a nossa ciclicidade, essa sabedoria pode ser integrada. Acabou esse movimento, agora vai passar para um outro movimento. Quando termina esse movimento, então a gente pode olhar para ele e ver qual foi o desenho que ele fez. Mas antes disso, né, é um processo a menopausa. A gente tem a oportunidade de curar muitas coisas do nosso passado. Oi, Bruninha, bem-vinda, Flor. Então, essa parte do fogo, por exemplo, do calor da menopausa, é o fogo transmutador. Tem um livro que compara ao fogo do Espírito Santo, ao fogo de purificação, esse calor. Então, às vezes, esse fogo vem junto com uma emoção, vem junto com uma memória do passado. Então, não é nada mais do que um grande processo, um grandíssimo processo de limpeza, de autotransmutação, de olhar para o passado, olhar para as coisas que você já fez, que você já aprendeu, dizer sim para toda a sua história e integrar essa sabedoria. E a partir do momento que você passa pela menopausa, você pode ensinar para outras mulheres. Você tá apta, você recebeu o seu diploma para você ensinar para outras mulheres sobre a vida, sobre essa vida nossa vida sexual feminina, né? Então tudo isso faz parte da nossa vida sexual, são presentes que a gente recebe.
e a gente tem vivido todos os nossos dias como se isso fossem maldições. Mas então vamos agora, a partir de agora, o meu convite é: vamos mudar o nosso pensamento, vamos nos informar, procurar mulheres que conheçam essa outra realidade, que é uma realidade maravilhosa sobre ser mulher, para a gente aproveitar o poder do nosso útero, o poder do nosso corpo, da nossa sexualidade, para viver bem, para viver mais leve, para aprender mais sobre nós, né? E quando eu falo, né, que eu trabalho a partir de uma visão de sexualidade sagrada, mas não é o Tantra, aí as pessoas ficam se perguntando, será o que é essa sexualidade sagrada, né? Que não é o Tantra. Porque, primeiro, eu acho isso tudo muito sagrado. Isso tudo que eu falei, que são essas potências nossas, que estão escondidas nesses movimentos, né, da nossa sexualidade, são coisas muito, assim, são presentes mesmo, né? Que a gente pode vivenciar, experimentar. E também porque, assim, o nosso corpo, ele é sagrado, porque ele é a gente, né? Então, por mais que a gente acredite, né, para quem tem essa crença de que a gente morre, mas tem uma alma que vai dar continuidade a um tipo de vida, tudo bem, mas essa personalidade, essa pessoa aqui que vos fala com essa forma, dessa missão, com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos e tudo, só se o meu corpo morrer, isso morre também. Não tem jeito, gente, de continuar sem o corpo. Então, o corpo é o que a gente é. Entendeu? O corpo é a gente, é a nossa história, é a nossa personalidade. E a gente vive através do corpo. Não é só o ato sexual que a gente faz, né? Através do corpo. A gente ama, a gente faz as coisas, modifica o mundo através do corpo, né? Então essas mãos aqui, sim, estão no ato sexual também, mas também abraçam meu filho, também cozinha lá em casa, né? Assim como todo o meu corpo, a gente é uma coisa só, né? Então, isso é muito sagrado, porque se você não consegue entender isso, né, e respeitar cada parte do seu corpo, agradecer com muito amor, aí você vai colocar o seu corpo em situações que você não vai se sentir bem, né, depois, sem moralismo nenhum, cada um sabe o que é, né. Então, e também a energia sexual, por que ela é sagrada? Porque ela é a energia da vida. É a energia que surge do chakra básico, né, aquele lá no períneo, e o segundo chakra, que é esse que fica aqui um pouco abaixo do umbigo, e está conectado com a terra, e é a energia da vida mesmo, de fazer, de respirar, de viver, de criar. Quando a gente senta para criar qualquer coisa, é essa energia que a gente movimenta. Quando a gente está meditando, tentando, a partir daqui, da terceira dimensão, criar uma conexão espiritual, é essa energia que a gente pode estar, que a gente movimenta também. Então essa energia a gente usa para tudo aqui nessa terra, né? Então por isso é muito, muito, muito sagrado. E para terminar, quem tiver alguma pergunta já pode ir fazendo, porque eu já estou finalizando a nossa live, a gente só vai se encontrar na semana que vem aqui na live, né? Daí na semana que vem vai ser na quinta-feira mesmo, tá? Então, simbolicamente, também é muito sagrada a nossa sexualidade. Simbolicamente é o quê? Não significa que é uma coisa que a pessoa está viajando e eu vou viajar e tanto faz o que eu estiver pensando. Simbolicamente é um outro nível de realidade, é tão real quanto essa árvore, porque influencia na nossa vida, né? Não é que é uma coisa, uma viagem que a pessoa pode falar qualquer coisa, né? Então, o que eu quero trazer simbolicamente, o que tem no nosso corpo, na nossa sexualidade? Tem a potência de trazer um ser humano para experimentar a vida na Terra. Então a gente pega uma célula, né, que o homem nos entrega, né, o masculino, a gente coloca no nosso útero e vai viver, certo? Nem fica pensando nisso, né? E a partir da energia feminina de geração e de criação, essa célula vai se transformando dentro da geometria sagrada da vida, da flor da vida, né? Começa daquela forma, essa vida vai se expandindo dentro de nós e nós construímos um ser humano, né? Um neném.
Depois a gente ainda pare esse bebê, que parir é o maior portal que existe nessa terra, né, de experiências, tanto muito visceral quanto muito espiritual também, cada uma tem a sua também, né? Ou um nascimento mesmo, né? Nem de parir é maravilhoso, mas uma cesárea também, eu sou doula, já acompanhei, também é um momento, abre-se o portal da vida, não é? Então a gente tem essa potência de botar um ser humano aqui, alimentar esse ser humano por 6 meses exclusivamente, ou mais tempo, né? É possível. E entregar essa pessoa, né, nas mãos da terra para caminhar, aí ter suas experiências, né, ter suas, colocar a vida também para andar para frente. Então isso simbolicamente significa que a gente tem a potência da criação, a gente tem a potência da vida, a gente tem a potência da nutrição, nós mulheres. Então isso é muito sagrado, isso é muito bonito. Então a gente tem que se amar muito mesmo. Se amar não só, né, a gente se amar, eu me amo, mas a gente se amar entre nós, entre as mulheres. Se apoiar, se amar muito, né, estar muito juntas. E a energia sexual, ela também é feminina. Já no Tantra fala isso, né, que o Tantra é um conhecimento milenar e gigantesco, e tem várias coisas, a gente não conhece nem um décimo, né, do que é o Tantra, do que ele está aqui manifestado aqui no Ocidente, né. Ele já fala isso, que a energia sexual é uma energia feminina. Então nos pertence, assim, a gente caminha bem nelas, né? Então a Kawane pergunta: ter a sexualidade curada, bem resolvida, nos faz viver melhor, ser uma pessoa mais saudável? Podemos ligar alguns problemas que temos na vida com a sexualidade doente? Sim, uma coisa não caminha sem a outra, né? Não que é uma sexualidade doente, mas às vezes não está direcionada para a sua essência, para o jeito que para você é melhor, que é o jeito que você se sente bem. E a gente pensando que sexualidade não é só o ato sexual, mas também está ali dentro, então aí dá para ter uma ideia. O guia do Patchwork, ele fala o seguinte: para a gente ver as nossas sombras com mais clareza, a gente precisa olhar para as nossas fantasias sexuais, o que tem, e precisa olhar para a nossa sexualidade. Ali a gente vai conseguir ver com bastante clareza as nossas sombras, né? Então eu acredito que tem esse intercâmbio, sim, entre a nossa sexualidade, né, a nossa forma de expressão sexual, todos os bloqueios que tem ali, com a nossa vida, né, vida interna, com a nossa psique, com as nossas emoções, com a nossa forma psicológica e espiritual, né? Então eu acho que tem a ver, sim, viu, Flor? É possível fazer esse exame, né? Esse autoestudo, como eu sempre falei para vocês, vamos se estudar, né? Vamos ver o que é que tem em cada coisa, pra gente se conhecer e viver melhor. Então é possível fazer esse autoestudo dentro da nossa expressão sexual. E, gente, ó, 2 coisas que é importante procurar ajuda, né? Primeiro, para limpar todas as coisas do nosso corpo que estão bloqueando o fluir da nossa energia e que nos impedem de ter uma vida sexual mais plena. Então a gente tem que procurar terapias, a gente não dá conta de fazer sozinho, né? Ou muito difícil, ou muito demorado. Então vamos pegar um atalho e buscar terapia. Hoje em dia tem muitas terapias de limpeza que são muito boas, né? Que são quânticas e são profundas, né? Então vamos buscar isso para a gente limpar todos esses bloqueios que tem no nosso corpo, para a gente viver bem, né? E outra coisa é compartilhar com as mulheres, né? Para procurar grupos de mulheres. A gente está na jornada dos arquétipos lunares, a gente fala muito sobre sexualidade. Primeiro porque é a minha praia, né? Como eu estou conduzindo, a gente acaba falando mesmo. E porque ajuda, porque faz parte da vida, né? Então a gente tem que trocar, compartilhar, perguntar, procurar, né? Os profissionais que possam, que saibam conversar sobre isso de uma forma simples. Olha, ainda bem que a gente está no final, que começou uma barulheira aqui na live. Que procurar profissionais que saibam conversar com você de uma forma simples, de uma forma tranquila, aberta, que saiba te acolher, para você ir trazendo essas curas para viver bem, tá bom?
Então, gratidão, gratidão, Cauane, também pela sua pergunta, Flor, muito boa, tá? Então, vamos nos estudar, vamos nos conhecer, vamos nos liberar e nos amar, pra gente viver a nossa vida sexual, cada fase dela, aproveitando, tá? Sem susto, sem sofrimento, sem dor, que essa é a nossa missão. Gratidão, mulheres, pela companhia, por ter assistido o vídeo, e a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira, tá? Também na hora do almoço, para mais uma live. Eu aceito sugestão de temas. Ah, gente, também tem uma novidade para vocês, rapidinho. Toda quarta-feira, no nosso canal do YouTube, eu vou começar um quadro novo, que se chama Compartilha. E aí já tem convidados que estão dando entrevistas, conversando comigo, para a gente poder compartilhar, fazer gerar o conhecimento e falar sobre mais assuntos que às vezes eu não alcanço, sempre tem outra pessoa que pode contribuir melhor, tá? Então serão sempre bem-vindos toda quarta-feira no canal também da Terra Cura do YouTube. Um beijo, gratidão, meus amores, e até mais!